Oi, eu sou a Gabi, a Zoomtuber da Zoom, e vamos continuar aqui desbravando o material da Zoom, começando aqui pelo Zoom Educação Infantil. Mas agora é o livro 3. E além de mostrar um pouco do livro do educador, o estojo da família e também uma atividade para a gente ver como é elaborada, eu trouxe também o tapete de atividades para a gente também fazer aquela parte do pensamento computacional. Eu não introduzi ela ainda, mas ela tem desde o livro 1 do Educação Infantil. Então vamos também trabalhar com ela para a gente entender o que é abordado também com as atividades de pensamento computacional. Bom, vou começar aqui pelo Manual do Educador, que assim como no livro 1 e 2, ele tem toda uma parte pedagógica inicial para mostrar como a gente vai desenvolver as atividades, como o material é constituído, enfim, a gente tem aqui uma pesquisa muito legal, um material muito completo de como estruturar as nossas aulas. E depois a gente tem as atividades que são separadas, em atividades com as montagens e as atividades de pensamento computacional. Então a gente vai fazer agora duas atividades para a gente introduzir todo o material, fechar completinho o Z. Bom, a atividade que eu escolhi foi logo a primeira para a gente fazer cidades, que está justamente trazendo essa ideia de urbanização para a sala de aula, tá? A educação infantil. Esse primeiro tópico a gente vai trabalhar com a ideia de uma cidade. O que é uma cidade? O que é constituído na cidade? Então, começando aqui, o interessante é justamente a gente trazer para os alunos essa dúvida: o que tem numa cidade? Tem prédios, tem casas, tem carros, tem parques, tem hospitais, escolas, supermercados. Então a gente vai trazer toda essa ideia de como é a formação de uma cidade. E a gente não tira isso do nada. Por isso, o interessante é utilizar essas fichas que vêm junto com o material para a escola, A gente tem aqui fichas que aumentam o repertório cultural aqui dos nossos alunos. Então, se eu abrir a minha ficha inteira, eu tenho aqui vários tipos de cidades. Eu tenho cidades que possuem pontes, cidades litorâneas, cidades com mais arborização e cidades como a de São Paulo, cheia de prédios. Então, mostrando já essas imagens, a gente começa a contextualizar o conteúdo. Então, embora as crianças tenham muita imaginação, é muito interessante a gente trazer diferentes tipos de modelos. E essas fichas estão justamente fazendo esse papel. Depois da gente apresentar isso daqui para os nossos alunos, a gente pode começar uma discussão e perguntar para eles o que eles veem no caminho aqui para vir para a escola, por exemplo. Se tem mercados por perto, se tem bancos, se tem padaria, que tipo de comércios que eles veem, que tipo de ruas, eles veem muitos carros, eles veem outros tipos de carros, eles veem motos, veem ônibus, veem caminhão. Então, assim, é muito interessante a gente trazer essa discussão. Porque essa primeira aula, a ideia é justamente construir uma cidade. Então, essa primeira aula é a primeira aula do nosso livro, trazendo então os bloquinhos de montagem. É bem interessante para os alunos fuçarem, alunos que nunca tiveram contato com a educação tecnológica, ela pode já estar ali fazendo suas primeiras montagens. Então, qual que é a ideia aqui? É a gente trazer diferentes peças, diferentes tamanhos e cores, mas instruir eles a montarem uma cidade em grupos. A gente pode definir que cada um do grupo seja responsável por montar algum tipo de estabelecimento, como um supermercado, a própria casa, um banco, um hospital, uma escola, enfim, temos diversas coisas. Então vamos começar a bagunça. A ideia aqui é que eles construam prédios, que eles construam casas, que eles construam então edifícios de formatos diferentes. E embora as crianças sejam criativas, que elas tenham contato com esse tipo de informação no caminho da escola, no caminho realmente para ir no mercado, da padaria, é interessante a gente mostrar isso. Então vamos utilizar as outras fichas, onde temos aqui diferentes tipos de casas, onde a gente tem aqui, diferentes tipos de árvores, ou até mesmo pontes,
edifícios. Então, a gente tem todo esse material, então vamos usar. Vamos mostrar para que o repertório das crianças cresçam realmente. A ideia é que eles usem a imaginação, mas eles usem isso em conjunto. Então, depois de finalizar, é muito legal você passar junto com eles em cada grupo e mostrar o que cada grupo fez. Alguns grupos vão fazer uma padaria, outros vão fazer um banco, outros vão fazer um parque, outros vão fazer as casas. Então é legal mostrar para eles e perguntar: por que vocês escolheram esse estabelecimento? Ah, mas ninguém aqui fez um hospital. Será que não é importante um hospital dentro de uma cidade? Você já foi no hospital? Não é importante? Então, assim, a gente tem uma gama de perguntas e atividades que podem ser feitas a partir das estruturas que eles fizeram. Então, é legal incentivar, dar ali uma norteada para eles, mas é legal também deixar que eles fluam com o processo. E claro, depois a gente tem o box da família, né? Ou seja, conteúdo que o aluno vai levar para casa. O que vai ter por aqui? Bora lá ver. O estojo da família. A gente tem a pastinha para guardar as atividades. A gente tem aqui, né, kit mostrando o que os alunos vão receber ao longo do ano para trabalhar em sala de aula. A gente tem a conexão família, onde vai ter uma estrutura de como o material da Zoom é utilizado, de como a família pode usar esse estojo para agregar mais no desenvolvimento das crianças, né, durante o aprendizado dentro da casa, porque o aprendizado não fica só na sala de aula, né, ele é uma extensão até em casa, e esse material ajuda a conectar essas duas áreas. A gente também tem o acompanhamento de desenvolvimento infantil, igual nos livros 1 e 2, temos também fichas de brincando em casa, onde tem atividades para serem realizadas em casa junto com a família e toda a estrutura de como é realizado, porque não são apenas brincadeiras. O brincar é importante e quando a gente estrutura uma ideia dentro da brincadeira, ela fica mais significativa ainda. Além de termos as atividades para serem feitas em conjunto, relacionando exatamente o conteúdo dentro da sala de aula com o de casa. Agora que a gente viu tudo isso, vamos dar uma olhada no nosso tapete de atividades para as atividades de pensamento computacional. Pronto, eu precisei só me arrumar aqui, porque esse tapete é gigantesco. Esse tapete de atividades, ele tá com a proposta de trazer o pensamento computacional para dentro da sala de aula. Ah, significa que eu vou trazer um notebook, um tablet e já começar a programar? Não, aqui a gente está na educação infantil, a gente não vai utilizar ainda essa parte de programação. Aqui que a gente tem é o pré-code, é utilizar o pensamento computacional, utilizar a lógica de programação ainda em pequenas escalas. E que escalas seriam isso? Por exemplo, vou pegar já aqui uma atividade para a gente fazer. Deu a louca no trânsito. Aqui a gente tem uma situação onde a gasolina acabou. Então, na nossa cidade, que a gente já está começando a estruturar ao longo do semestre, a gente tem uma situação, um problema, onde nosso carrinho, ele está sem gasolina. E para isso, a gente precisa ir para um posto de gasolina. Essa ideia já começa bem, porque a gente precisa ter os nossos carrinhos, nosso meio de se locomover, que a nossa caixinha já traz, mas também a gente precisa de um local para fazer o abastecimento. Então a gente vai precisar o quê? Construir o nosso posto de gasolina. Então aqui a gente vai trabalhar com as montagens, a gente vai trabalhar com o Lego, mas também a gente vai trabalhar com essas fichinhas. Elas vão demonstrar aquela receitinha de bolo para chegar até o nosso destino. Então, como eu faço para chegar até um ponto? Bom, sigo reto, viro à esquerda, volto para trás, viro à direita. Então agora a gente vai começar a trabalhar com o movimento do corpo. E essas fichas nos ajudam até essa visualização. Olha só. O educador é o responsável por dar significado a essas imagens, a essas setas. Então, junto com a classe, vocês vão definir as direções. Então, quando eu apontar para cá, significa que estou indo para frente. Ou seja, se eu virar e seguir para cá, significa que eu estou indo para trás.
Então, tudo isso tem que estar bem claro, bem definido com os alunos, porque na hora deles aplicarem, eles vão seguir isso de exemplo. Como vai ser essa nossa atividade? Então, definindo aqui em grupos, em duplas, você pode definir um ponto para ser construído o nosso posto de gasolina. Vou colocar aqui, nosso posto de gasolina. E um ponto de partida para um ou dois carrinhos, então a gente pode colocar em diferentes pontos de partida. Como por exemplo, vou colocar nessa rua e outro nessa rua. E posso pedir para eles chegarem até o posto no maior caminho. Mas será que faz sentido eu ficar rodando, sendo que eu tô sem gasolina e andar pelo percurso maior? Então que tal eu pedir para eles percorrerem o menor caminho? Então essa pode ser uma proposta de atividade. Posso pôr os pontos em diferentes locais, deixar um carrinho mais distante, um carrinho mais próximo e trabalhar com eles a movimentação. Como que eles vão aplicar isso? Bom, eles terão as próprias fichinhas separadas aqui e eles vão definir o caminho. Então eles vão ter que dizer para você como chegar através das fichinhas, que bom, são representadas pelas fichas que o próprio educador já mostrou. O interessante aqui talvez seja trabalhar depois misturando as equipes. Peça para o outro aluno do outro grupo percorrer o caminho que um montou. Vê se faz sentido para ele, vê se está errado. Então aqui a gente tem um mar de ideias para serem trabalhadas. E aqui fechamos o nosso material do ZEI, Zoom Educação Infantil. Mas calma, que tem muito mais coisas, a gente só está começando. Os próximos vídeos serão da Jornada Z, espero que vocês tenham gostado até aqui e aproveitem muito mais os próximos. Já deixa sua curtida, já comenta aqui o que vocês acharam, o que vocês querem ver nos próximos vídeos e vejo vocês na próxima. Até mais, tchau, tchau!